Olá, muchachos! Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, na última aula, né, nós começamos a ver as partes dos verbos. Então, nós vimos o presente, vimos o pretérito perfeito, composto, e vimos os verbos reflexivos. Eu ia pedir uma atençãozinha especial para o pretérito perfeito composto, porque ele vai também fazer parte da nossa aula de hoje, mesmo eu falando do pretérito indefinido, que é o primeiro que eu vou começar a falar com vocês hoje. Mas eu gostaria que vocês relembrassem, antes de eu começar o pretérito indefinido, um pouquinho do pretérito perfeito composto, tá? Antes de tudo, você pode perguntar assim, poxa, Renata, mas por que a gente estuda tanto verbo? Por que a gente precisa saber, né, sobre tantos esses verbos que você está falando para fazer uma prova boa de vestibular? É importante por quê? Porque quando você consegue entender quais são os verbos e o que o texto está botando de verbo, você consegue ler melhor esse texto e saber em qual época você coloca esse texto, né? Se é um presente, se é um passado ou se é um futuro. Então, isso é importante. Então, estudar os verbos é importante e faz diferença. Beleza? Então, vamos lá. Hoje vamos começar com pretérito indefinido, depois a gente vai ver o pretérito imperfeito e, por último, o pluscuamperfecto. Tá bom? Então vamos lá. Pretérito indefinido. Usamos quando no hay relación temporal con el momento del habla. Então, olha só. Eu não tenho relação com o momento temporal da minha fala. Isso significa o quê? Significa que já acabou. Né? Então, se eu não tenho uma relação com o meu momento atual, é porque ficou no meu passado, tá bem? Vamos lá. É um passado acabado. Lembra que a gente começou a ver, na aula passada, o pretérito perfeito composto, que eu disse que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com o pretérito perfeito. Por quê? O pretérito perfeito do português é o nosso passado acabado. E equivale ao pretérito indefinido no espanhol. Então, no espanhol, o pretérito indefinido é o nosso pretérito perfeito. Então, ele é o nosso passado acabado. Vamos lá. El año pasado compré una falda blanca de regalo para mi mamá. Então, falda, né? Vamos lá para o vocabulário. Saia blanca de regalo. Regalo é um presente para mi mamá. Anoche fui al cine con mi novio. Ayer vendimos una bici. Eu peço atenção especial para os marcadores temporais. El año pasado, anoche, ayer. Todos esses são marcadores temporais de passado, né? Então, quando eu falo el año passado, é o ano passado. Quando eu falo anoche, cuidado, porque anoche não é a noite, é ontem à noite. Então, presta bastante atenção nisso, porque é uma pegadinha que cai bastante nos vestibulares. Então, quando eu uso à noite, eu estou me referindo a ontem à noite. E ayer, ontem. Vem cá. Eu botei mais alguns. Então, já botei o ayer, anoche, anteayer, anteontem. El año pasado, el siglo passado, em 2017, entre outros. O que eu botei aqui? Eu botei todos os marcadores temporais referindo a passado. Então, todos aqui são marcadores temporais que acabou. Acabou e não volta mais. Então, sempre que você tiver esses marcadores temporais no texto, você já sabe que o texto vai estar utilizando verbos no passado acabado. Beleza? Vamos lá. Esses são os regulares. A gente já estudou que os regulares são quando a gente tem algo que é regular, então termina basicamente da mesma maneira. Então, se eu tenho bailé, bailaste, bailou. Bailamos, bailasteis, bailaron. Então, todos os verbos regulares que terminarem com AR terão essas terminações. R, comi, iste, io. Imos, isteis, ieron. Mesma coisa do I. Parti, partiste, partió. Imos, isteis, ieron. Chama atenção para esse izinho aqui, da terceira pessoa do singular, e para esse izinho aqui da terceira pessoa do plural. As duas, só vai entrar isso no ER e no IR. Então, todos os verbos regulares terminados em AR terão essas mesmas terminações. Todos os verbos terminados em ER e IR terão essas mesmas terminações. Cuidado também com esse O aqui. É o único verbo que termina com ON. Aí você pode falar assim, por que, Renato, então, que ele termina com N? Ele termina com N porque ele está referindo a passado. Então, claramente, terminou em AR,
todos com a mesma terminação. Terminou em ER e R, todos com as mesmas terminações. Lógico, quando a gente está se referindo de verbos regulares. Vamos ver agora como funciona isso nos irregulares. Antes tem deixa eu botar só o exemplozinho antes, para mostrar o irregular, que fica mais fácil. Ó, já me enamoré, já me rechazaram, já viajé, já estudié, já reprobé, já me animé, já me surpreendi, já me aburri, já jugué, já descansé, já perdoné, já erré, já festejé. E todavia me quedam 6 vidas más. Antes, deixa eu só dar uma explicadinha, né, na tirinha do Gatu, que é uma tira cômica. E aí, a gente pensa assim, ele já fez várias coisas na vida, então ele conta que ele já namorou, que ele já excluíram ele de alguma coisa, ele já viajou, já estudou, já reprovou, já ficou animado, já se surpreendeu com algo, já ficou muito chateado com alguma coisa, né? Quando eu digo já me aburri, é porque algo já me deixou muito triste, então já ruguei, então já brinquei muito, já descansei, já dormi, já perdoei, já errei e já festejei, que eu vivo a vida festejando. Mas ainda me restam o quê? 6 vidas mais, né? Porque tem aquilo do gato, né? Que consegue viver 7 vidas. Então, ele está contando que ele ainda tem 6 vidas, mesmo ele tendo feito isso tudo. Mas, olha só, tudo isso ele fez aonde? No passado. Né? Quando ele diz, já me enamoré, eu já fiz isso no passado. Já me rechazaram, eu fiz isso no passado. Então, essa tirinha é um exemplo claro de verbos utilizados no passado acabado. Ele já fez isso. E ainda tem uma outra vida pela frente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos completar aqui com os verbos no pretérito indefinido. Aqui eu só coloquei verbos regulares, porque a gente vai ver os irregulares já já. Então, aqui eu só coloquei os regulares. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o marcador temporal. Então, eu estou na frase. El mês passado, Juan com sua abuela em um restaurante. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou achar é o marcador temporal. El mês passado. Aí eu vou ver a pessoa do discurso. É o Juan. Então, eu tenho o verbo aqui. Termina em ER. Vamos voltar lá. Ó. Quando eu volto aqui, quando é ele fez o quê? Comió. Então, no mês passado, Juan comió com sua abuela, sua avózinha, num restaurante. Então, aqui, ó, no mês passado, está mostrando que terminou. Se está mostrando que terminou, eu tenho que usar o verbo no pretérito indefinido. Ayer nosotros, pontinho, pontinho, el autobús en esta parada. Vou achar aqui, ó. Primeiro, meu marcador temporal. Ayer. Quem é a pessoa do discurso? Nosotros. El autobús, ônibus. Vamos voltar lá. Nosotros. Como é que é o final de esperar com a R? Amos. Então, nosotros esperamos. El autobús en esta parada. Anoche, pontinho, pontinho, paro na fiesta sola. Marcador temporal. Anoche. Quem saiu? Estou sola, sozinha. Sou eu. Então, anoche, qual é o primeiro lá? Com IR, termina com I. Então, anoche, salia. El ano passado, eles, pontinho, pontinho, para Espanha. Então, marcador temporal. El ano passado. Pessoa do discurso. Eles. Então, já sei que quando é eles, lembra que tem que terminar com O? Então, eles viajaron para Espanha. Pedro, pontinho, pontinho, muitas cartas e correios eletrônicos el lunes passado. Mostrando o quê? Que o marcador pode aparecer no final. Lunes é segunda em espanhol. Olha o vocabulário, hein? Vai anotando aí os vocabulários. Então, Pedro, esse é ele, né? Receber, vamos lá. O que eu falei que tem que lembrar? Que tem o izinho. Então, Pedro recebió muitas cartas e correios eletrônicos. Em 2015, pontinho, pontinho, de emprego. Então, em 2015, tá aqui, ó. Ele é o meu marcador temporal, de passado. Então, como não tem pessoa, eu vou botar que fui eu. Então, em 2015, olha aqui como termina, em é. Então, em 2015, cambié.
de empleo, de emprego. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um exercício só com verbos no pretérito indefinido, ou seja, no passado acabado, tá? E regular, beleza? Vamos lá, então. Agora começa os irregulares. Eu botei todos, mas eu vou colocar para vocês e mostrar para vocês os que mais aparecem em vestibular. Então, vai aparecer muito o estar, o decir, o hacer, o tener e o poner. Cadê ele? Ah, tá aqui. E o poner. Esses são os que mais aparecem. Isso não significa que os outros que estão aqui não possam aparecer. Mas o decir aparece muito, porque em texto você vê, né? O dije, o dijo, ele dijo, né? Então, você sabe que ele disse no passado. Ou alguém isso, ou ele fez alguma coisa no passado. Então, precisa ter muita atenção a esses três, principalmente esses três verbos que aparecem muito em vestibular. Então, vamos lá. A conjugação deles, vou falar só desses três que são mais importantes. Yo dije, tú dijiste, él, ella o usted dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos, ellas y ustedes dijeron. Estar, estuve, estuviste, estuvo. Estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Y o hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Tá? O tener tem que dar uma atençãozinha nele, por quê? Porque é um verbo de posse, então tem que tomar cuidado com ele, que pode aparecer também. Então, ele tuve. Então, se ele tuvo, desculpa, eu tuve algo no passado. E ele tuvo. Então, ele teve algo no passado. Preste atenção nisso. Vamos lá, vamos fazer os exercícios. Agora com verbos irregulares. Continua tendo que buscar a primeira coisa, o quê? O marcador temporal. Então, vamos lá. Quem é o marcador temporal aqui? Mês passado. Então, já acabou, não já acabou? Então, beleza. Carmen é ela. Então, vamos lá. Andar. Vamos buscar o andar aqui na tabelinha. Olha o andar. Se é ela fez o quê? Anduvo. Então, Carmen, el mês passado, anduvo. Mucho com sua hermana. Lúcio e Nancy, ano passado. Então, marcador temporal, ano passado. Lúcio e Nancy são quem? Eles. Vamos procurar o poder na tabelinha. Poder. Eles pudieron. Então, Lúcio e Nancy, ano passado, pudieron salir por la noche. Bernardo, cosas feias, ayer. Então, aqui, ó, o marcador temporal no final. Tá aqui no finalzinho. Bernardo é ele. Então, vamos lá procurar o decir. Decir, él dijo. Então, Bernardo dijo cosas feias ayer. Yo, pontinho, pontinho, uma boa proposta de emprego semana passada. Então, marcador temporal, semana passada. Vamos procurar o tener, soy yo. Então, tener com yo, tuve. Então, yo tuve uma boa proposta de emprego semana passada. Beleza? Então, aqui a gente viu exercícios com o verbo irregular no pretérito indefinido, que significa o passado, passado acabado. Muito cuidado. Para fechar esse bloco, a gente precisa prestar atenção muito na diferença entre os dois, tá? Então, eu botei pretérito perfeito simple, pretérito perfeito composto. Por que eu botei outro nome? Você fala assim, ah, você acabou de chamar ele de indefinido, porque na maioria das vezes ele é chamado de indefinido. E esse é o da semana passada. Lembra que eu falei? Pretérito perfeito composto, porque ele é composto por dois verbos, né? Então, eu tenho as, a, hemos, habéis, que é o verbo haber, conjugado no presente, mais o particípio, que no caso aqui é ido, porque termina em ER. Mas se for AR, ado. Se for R ou IR, ido.
Esse aqui é o passado que ainda não acabou. Ainda acontece na sua vida, né? Uma rotina. Então, aqui a gente usou o verbo comer. Então, se eu usei o comer, esse ER vira ido. Então, yo, tu has, él, ella, a, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Tudo, o que eu uso? Comido, 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 comido. Porque ele é um verbo composto. Então, aqui não acabou. Quando eu venho para o pretérito indefinido, é um pretérito que já é acabado. Então, se ele já é acabado, ele usa marcadores temporais de tempo acabado. E eu vou sempre colocar, como eu usei o comer, né? A terminação é sempre a mesma, porque eu peguei um verbo regular. Então, comi, comiste, comió. Comimos, comisteis, comieron. Então, eu usei aqui também o comer, só que eu usei aqui no pretérito perfeito simple, que é o indefinido, passado acabado. Pretérito perfeito composto, passado que ainda não terminou. É algo que ainda acontece no seu dia a dia. Beleza? Então, isso precisa ficar com uma atenção muito grande na hora da prova. Porque pode aparecer verbos que se mesclem ao longo do texto. Óbvio, né? Você não precisa ter um texto com o mesmo tempo verbal. Mas você precisa saber diferenciar quando aparece um texto com um tempo verbal no pretérito indefinido ou no pretérito perfeito composto e saber diferenciá-los. Entender que, se eu estou usando um pretérito perfeito composto no texto, é algo que ainda acontece, é algo que ainda vem e que volta. Se eu uso um pretérito indefinido, eu sei que acabou e que provavelmente já passou. Foi uma coisa lá de trás. Então, essa dica você precisa guardar e precisa ficar muito bem na sua mente para a realização das provas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Besitos! Olá! Então, voltamos. Voltamos e vamos continuar a tratar de verbos. Os verbos ainda não acabaram, ainda estamos na parte dos pretéritos, né? Então, vamos voltar a eles. Vamos agora ver o pretérito imperfeito. Então, vamos lá. Usamos quando hablamos de hechos habituales en el pasado, ou seja, presentes en el pasado. Então, aqui é legal. O pretérito imperfeito é muito parecido, né? Praticamente igual ao nosso pretérito imperfeito do português. Né? Então, a gente trata de fatos que são habituais, que a gente faz com frequência, mas no passado. Só que nesse passado ainda está o nosso presente. Por quê? Se é algo habitual, você traz, né? Mesmo que você tenha feito isso na semana passada, é algo que você vem fazendo. Então, você usa, quando for assim, o pretérito imperfeito. Vamos lá. É comum usarlo para describir ambientes, situações e como marca de cortesia. Quando era niña, iba a la escuela. Quando você conta isso, a gente sabe que você não vai mais à escola, né? Porque quando você era ninha, né? Quando você era pequenininha, que você ia à escola. Mas por que você usa o pretérito imperfeito? Porque é uma marca, né, registrada. Então, ficou no seu presente essa marca do passado. Por isso que você usa o pretérito imperfeito, nesse caso. Tá bom? Vamos lá. La casa tenía unas ventanas grandes. Vocabulário, ó. Ventanas, janelas. E um salão com bastante espaço. Então, tem uma sala grande, né? Uma sala de tomar um lanche e tal, com bastante espaço. Queria tomar um té. Vamos lá primeiro. O tenia... Por que eu usei o tenia se eu estou falando da casa? Porque é algo que eu estou usando para descrever ambientes. Agora aqui, ó a marca de cortesia que você pode ter ficado com dúvida. Entra aqui, ó, no último exemplo. Queria tomar um té. Você não chega na casa da pessoa e fala assim, eu quero tomar um negócio, né? Você pode botar uma suposição. Queria. É uma marca de cortesia, mas que na verdade é o que você quer, né? Então você usa também o pretérito imperfeito quando você tem esse tipo de situação, que é algo que você quer, mas você vai usar uma marca de cortesia para ficar uma coisa mais suave, para não ficar tão impositivo. Então você usa queria tomar um té. Olha o vocabulário. Té é chá. Beleza? Vamos continuar.
Esses são os verbos conjugados. Mole, mole, fácil, fácil. Todos eles que terminarem em AR terão essas terminações quando forem regulares, né? Então, yo hablaba, tu hablabas, ele, usted hablaba. Nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos, ellas e ustedes hablaban. Então, por exemplo, se eu tiver o amar, eu sei que a terminação é essa. Então, yo amaba, tu amabas, ele, usted amaba. Nosotros amábamos. Vosotros amabais. Ellos amaban. Só para provar para vocês que eu tenho a mesma terminação quando termina em AR. Beleza? Todos os verbos regulares. Se eu tenho ER e IR, eles têm a mesma terminação. Então, ia, ias, ia. Íamos, iais, ia. A mesma coisa com IR. Partia, ias, ia. Partíamos, partíais, partia. Vamos, por exemplo, beber, né? Vamos lá, para vocês verem que é igualzinho. Então, bebia, bebias, bebia. Bebíamos, nosotros, bebíamos, vosotros e... Ih, botei igual, né? Bebias, calma aí. Bebíamos, bebíais, vosotros, bebiam, ellos, ellas e ustedes. Então, todos eles também terminam iguaizinhos. Cuidado que tem uma coisa legal aqui. Toda vez que for R e IR, todos eles vão ter acento. Todos eles são acentuados, sem exceção. Beleza? Então, sempre que for regular e for pretérito imperfeito, eu tenho a mesma terminação quando termina em AR e tenho a mesma terminação quando termina em ER e IR. Vamos lá para os irregulares. Esses são os mais importantes dos irregulares. Então, eu tenho o ir, o ser e o ver. Então, yo, iba, tu, ibas, ele, usted, iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas e ustedes iban. Aí você vai falar assim para mim, mas aí ele parece regular, né? Porque a terminação é a mesma. É, só isso que é igual. A terminação é a mesma, então você acha que ele é um verbo regular. Só que ele pertence à tabela de verbos irregulares. Beleza? Então, ele entra na parte dos verbos irregulares, a terminação fica igualzinha, te ajuda e facilita. Beleza? Vamos lá. Ser. Yo era, tu eras, ele, usted, era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas e ustedes eram. E o ver também tem a mesma terminaçãozinha. Beia, beias, beia. Beíamos, beiais, beiam. O que mais aparece em vestibular é o verbo ser. E aqui é bom vocês prestarem bastante atenção, porque olha como ele aparece. Era, eras. Quando você lê isso, né, e você faz algo relacionado com você, você pode pensar assim, não, então isso é muito passado, é passado acabado. E não é. Ele é um pretérito imperfeito, né, o nosso pretérito imperfeito. Então, você tem que ficar ligado no verbo ser, porque ele pode causar alguma dúvida quando você for ler o texto. Então, presta bastante atençãozinha nele, guarda aí um asteriscozinho nele, para você poder voltar depois e dar uma olhada. E quando aparecer no texto, você foca nos pretéritos. É bom olhar os verbos quando você pega um texto, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Como é bom você olhar e ver como eles se pertencem e como eles aparecem no texto. Ajuda e facilita. Beleza? Vamos lá. Eu botei os exercíciozinhos juntos agora, para facilitar. Então, eu tenho o pretérito imperfeito, o regular e o irregular. Aqui eu tenho beber, tá? Olha só que legal. Los viernes. Então, é uma coisa que eu faço com frequência, los viernes, sim? Então, nosotras, vamos lá na tabelinha para ver. Beber termina em R, então, nosotros bebíamos, né? Então, nosotras bebíamos. Com nuestros amigos, los viernes, é frequente, é algo habitual, por isso que eu usei
imperfecto. Yo cedo, olha aqui o vocabulário. E esse é muito importante, hein? Esse aparece muito em texto. Então, salir. Vamos lá. Yo, terminou em R. Salía. Temprano. El niño a la escuela en coche. Então, era algo habitual. Ele ia para a escola, coche, carro. Então, ele ia na escola de carro. Então, el niño é ele. Vamos ver aqui. Ir. Então, ele e usted, iba. Então, el niño iba a la escuela en coche. Então, aqui, nós fizemos um exercício rápido para vocês entenderem quando eu uso o imperfecto. Quando a gente coloca isso em frase, fica muito mais tranquilo de vocês entenderem, conseguirem internalizar melhor a forma como ele aparece. Então, uma chamada de atenção para ações habituais. Quando for uma coisa que é feita com frequência, você vai usar o pretérito imperfeito. Beleza? Vamos lá. Começar um novo. Pretérito plusquamperfecto. Aí você fala assim, meu Deus do céu, mas com esse nome já assusta, eu não quero nem mais saber o que é o pretérito plusquamperfecto. Então, mas é só o nome que assusta, porque o verbo é um dos verbos mais tranquilos de ser feito. Beleza? Vai aparecer muito lá com o nosso pretérito perfeito composto. Cuidado para não confundir um com o outro, tá? Porque o pretérito plusquamperfecto também é um verbo composto. Então, pode acabar confundindo a mente um pouco, mas tem uma diferença que a gente vai ver agora. Presta bastante atenção. Vamos lá. Usamos el pretérito plusquamperfecto quando expressamos uma acción passada anterior a outra acción passada. É como se fosse um passado del passado. Quando llegué, Renata já havia ido. Então, quando eu cheguei, a Renata já tinha ido. Então, é um passado do passado, porque eu já cheguei no passado e a Renata já tinha ido embora onde? No passado. Olha o verbo aqui, plusquamperfecto. Olha como parece com aquele pretérito perfeito composto. Vai mudar isso aqui, ó, que a gente vai ver já já. Quando ellos salieron, todavía no había comenzado el teatro. Então, ellos salieron. Olha só que legal. Eu tenho um verbo no pretérito que a gente acabou de ver na outra aula. Indefinido. Por quê? É um passado acabado, porque eles já foram embora. Todavía no había comenzado el teatro. Mesmo assim, o teatro ainda não tinha começado. Vamos ver direitinho aqui no próximo a conjugação. Então, vamos lá. Eu tenho o verbo haber. Só que o verbo haber aqui é conjugado aonde? No imperfecto. Vem cá rapidinho. Você lembra que no pretérito perfeito composto, eu conjugava esse verbo haber no presente. Né? Então, para eu formar o verbo no pretérito perfeito composto, eu conjugava ele no presente e depois eu colocava o particípio. Sim? Aqui é um pouco diferente, porque eu conjugo esse verbo haber no pretérito imperfeito. Então, eu conjugo o verbo haber no pretérito imperfeito e depois eu coloco os particípios. Vamos lá. Então, como é que fica o verbo haber no pretérito imperfeito? Yo había, tú habías, él, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas e ustedes habían. Ele é um verbo que termina em ER. Vamos lá rapidinho. Lembra quando a gente falou aqui do imperfeito? Toda vez que termina em ER, as terminações são as mesmas. Então, quando a gente chega aqui no haber, estão as mesmas terminações. Ia, ias, ia. Íamos, iais, ia. Beleza? E depois eu preciso colocar o particípio dos verbos. Então, se eu tenho um verbo terminado em AR, o particípio ado. Se eu tenho um verbo terminado em ER e em IR, eu tenho um particípio ido.
Isso sempre. Então, vai repetir o hablado em todas as pessoas do discurso. Então, vai ficar yo había hablado, tú habías hablado, él, usted había hablado. Nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado. Ellos, ellas, ustedes habían hablado. Se eu tenho um verbo terminado em ER ou IR, todas as pessoas do discurso vão ganhar o mesmo tipo de verbo, né? Então, yo había comido, tú habías comido, él, usted había comido. Nosotros habíamos comido, vosotros habíais comido, ellos, ellas, ustedes habían comido. Eu repito em todas as pessoas do discurso. Então, vamos lá. Quando eu uso o pretérito perfeito composto, eu tenho que ficar atento, bem atento, que eu vou usar o verbo haber conjugado no pretérito imperfeito. Tá? Não posso confundir o plus com o perfeito. Então, atenção nisso. Vamos ver alguns particípios que são irregulares. Se os particípios são irregulares, na hora que eu colocar eles aqui, ó, em todas as pessoinhas do discurso, ele vai ter que entrar com esse tipo de particípio. Vou mostrar os que mais caem, tá? Decir, hacer, poner, ver. Esses são os que mais caem. Então, o decir é dicho, o hacer, hecho, poner, puesto, ver, visto. Só que eu não posso esquecer que antes de todos esses aqui, vai entrar o había, habías, había, habíamos, habíais, había. Então, antes de todos esses particípios, aí eu vou colocar, né? Había dicho, habías dicho, había dicho, habíamos dicho, habíais dicho e habían dicho. Eu não posso esquecer, porque eles são particípios irregulares, mas eles precisam do verbo haber. Ou seja, esse aqui não muda, né? Eu tenho algo, se eu lembrar que esse aqui é fixo, então isso aqui tudo é fixo. Só vai mudar de acordo com o meu verbo, dependendo de quem é o meu verbo. Então, eu tenho que saber que aqui eu tenho algo fixo, que eu vou acrescentar só os particípios no principal. Lembrando, como a gente fez na outra aula, que é só tirar esse aqui e acrescentar. Tirou o finalzinho, acrescenta. Tirou o finalzinho, acrescenta. A mesma coisa acontece com os particípios irregulares. Então, se eu tenho abrir, por exemplo, eu tenho abierto. Se eu tenho escribir, escrito. Cuidado, porque aí, mesmo terminando em IR, tá vendo aqui? É R. Ó. Mesmo terminando nisso, eu não tenho o particípio em ido. Por quê? Porque ele é um particípio irregular. Então, esses verbos aqui precisam ter uma atenção especial. Principalmente os que eu acabei de marcar. Então, beleza? Então, a gente agora viu o imperfeito e o plusquamperfeito. São verbos também que são do pretérito, né? São do passado, mas com algumas peculiaridades diferentes. Beleza? Então, no próximo bloco, a gente vem para poder pegar todos esses tempos verbais que a gente já viu numa interpretação textual. Beleza? Hasta luego! Olá! Então, voltamos e agora a gente vai pensar um pouco em interpretação textual, né? Então, a gente vai pegar um pouco desses verbos que a gente viu, um pouco das nossas aulas lá do início do curso e começar a pensar em texto, que é o nosso foco maior, visto que a gente está tratando de um vestibular e que a gente está tratando de vários vestibulares, né, que você possa fazer. E o texto é a base e a parte principal de tudo, tá? Então, a gente vai começar lembrando da nossa primeira aula, né, que a gente falou que a gente tem que pensar no texto e como ler esse texto, né? Então, ler esse texto é importante para você começar a entender o que ele quer dizer. Então, o texto, por si só, já tem importância, né? Eu não posso ignorar o fato dele ou falar, vou ler rapidinho, que daqui a pouco eu vejo as questões e volto, porque você vai acabar perdendo tempo. E é uma coisa que você não pode fazer. O que você não tem é tempo. Então, você não pode ficar perdendo tempo e lendo de qualquer jeito para voltar depois. Então, você já tem que ler focado em responder as questões. Mas, antes de tudo, tem que lembrar daquela dica que eu dei, que você precisa ver o título,
ver de onde é, né? E quem escreveu, para saber mais ou menos, né, começar a se situar no texto e em características desse texto. Beleza? Vamos lá. Eu tenho um texto que fala, ó, ABC domingo. Então, eu tenho um periódico, né? Então, eu tenho um jornal da parte de sociedade. E tenho o seguinte título: Muere el de Cámara, uno de los padres de la teología de la liberación. Então, calma aí. Eu já sei que trata, né, de um jornal, então é um periódico, então eu tenho um jornal, então eu tenho uma matéria desse jornal da parte de sociedade, na seção de sociedade. Então, tudo isso é importante para você saber, porque vai fazer alguma diferença quando você for ler. Aí, lembra que eu dei uma dica? Ah, dá uma olhadinha na pergunta antes de ler o texto. Não vou fazer todas as perguntas, vou olhar a primeira e a segunda pergunta, que já como a gente vai voltar, né, muitos, vocês vão acabar pegando, mas vou pegar a primeira e a segunda pergunta e vou ler as questões, tá? Antes de começar o texto em si. Tá lá. De acordo com a reportagem, Dom Helder foi transferido para Recife pela seguinte razão. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, podemos comprovar o reconhecimento público do valor social e político, então, valor social e político de Dom Helder pelo seguinte fato. Então, beleza. Então, eu já tenho duas questões aqui. Eu tenho tanto a questão de saber por que ele foi transferido e tenho tanto a questão dos valores dele, social e político. Então, eu já sei o quê? Eu já sei que eu preciso já ter uma leitura diferenciada. Uma leitura que busque encontrar, né, onde estão essas perguntas que vão me ajudar lá na hora de fazer e marcar lá a questãozinha. Então, já pode já ter um olhar diferenciado com isso. Quando essa parte chegar, já fala, opa, tem que dar uma atenção um pouco maior aqui, porque sabe que isso é importante. Beleza? Então, vou começar a ler. El hermano de los pobres, tal y como lo llamó Juan Pablo II, murió, olha quem aparece aqui, um verbo no passado, não pode esquecer, aqui é um pretérito indefinido, porque acabou, ele já morreu, né? Murió el viernes en su casa de Recife, noroeste de Brasil, a los 90 años. Monseñor Helder Câmara, pionero en la teología de la liberación, saltó a la fama mundial en los años de la dictadura brasileña por su condena a las torturas de presos políticos. Miles de personas le dieron ayer su último adiós. Então, olha só, olha quem tem aqui um marcador temporal de passado acabado. Então, eu tenho um marcador de passado acabado, que significa ontem. Então, qual é o verbo que está aqui? Pretérito indefinido. Então, só nesse trecho, eu já vi murió, né? Aí tem outros, né? Que saltou da ditadura militar, dieron, mas esses ficam bem claros, porque se ele murió, é algo que acabou, né, para ele. Então, é um passado acabado, indefinido. Se eu tenho o próprio marcador temporal de ayer, de ontem, né? Significa ontem, não pode esquecer, porque isso cai muito. Eu sei também que vou usar o indefinido. Beleza, vocês vão ver que eu vou ficar falando e pegando bastante os verbos, porque tem a ver com o nosso tema da nossa aula, mas eu também vou chegar e vou explicar o texto e vou mostrar para vocês como a gente descobre as questões no próprio texto, beleza? Mas olha só, então a gente já sabe que é algo sobre o Helder Câmara, que morreu e ele era um pai, né, da teologia da liberação. Vamos entender por que aconteceu. Vamos lá. Miles de personas se agolpaban ayer en la iglesia de Nuestra Señora de las Fronteras, donde vivió Helder Câmara, para rendir un último homenaje y formar parte del séquito fúnebre que lo acompañó hasta su lugar de repouso, en la Catedral de Olinda. Então, já sei que na Catedral de Olinda foi onde ele foi enterrado, né? Foi o repouso dele. E eu sei também que milhares de pessoas ficavam juntinhas para poder ouvir na igreja de Nossa Senhora das Fronteiras, que é onde ele viveu.
para poder prestar uma última homenagem para ele. Beleza? El religioso que faleceu a consequência de uma insuficiência respiratória causada por uma pneumonia havia pedido expressamente ser sepultado allí, junto a los restos del obispo Lamartine, auxiliar suyo durante muitos anos. Então, olha só. Primeiro ele diz que, ó, faleceu, verbo aonde? No passado, acabado. Porque ele passou com problema de insuficiência respiratória, uma pneumonia. Olha que legal aqui, ó. Havia pedido. Eu tenho um passado, porque em algum momento ele pediu para ser sepultado ali junto com Lamartine. Então, eu uso esse aqui aonde? No pluscuamperfecto. Beleza? La muerte del obispo rojo, sobrenombre con el que se le conoció durante los años de la dictadura militar, ha conmocionado a la sociedad mundial. Olha que legal. Sobrenome em espanhol não é sobrenome, é apelido. Então, ele era chamado, conhecido como Obispo Rojo. El presidente del país, Enrique Cardoso, reconoció ayer que Brasil sentirá la falta de este hombre bendito que dedicó su vida a los derechos humanos. Olha só, ayer, o que aconteceu ayer? Reconoció. Então, eu usei também o pretérito indefinido, porque que dia que o presidente falou? O presidente falou ontem sobre como a falta que ele ia fazer para a vida dos direitos humanos. Nascido em 1909, Helder Câmara se ordenou sacerdote a los 22 años, pero pronto sintió la necesidad de una acción más comprometida con la sociedad. Então, ele ficou sacerdote com 22 anos, mas sabia que ele precisava ser algo a mais para a sociedade, ter uma visão maior. Tudo no passado, olha só. Pese a sus comienzos, el seno de una agrupación de corte fascista, Câmara pronto se convirtió en uno de los más importantes renovadores de la Iglesia Católica Brasileña en los años 50. Então, olha só que importante, ele se converteu a um dos mais importantes renovadores da Iglesia Católica. Junto a outros religiosos y bajo el respaldo del cardenal Giovanni Montini, Pablo IV fundou la Conferência Nacional de Obispos de Brasil e la Conferência Episcopal Latino-Americana. Então, ele é uma pessoa muito importante, porque com outros religiosos, ele fundou quando? Agora? Não. Pretérito indefinido, fundou no passado. Câmara se erigió em uno de los líderes religiosos más progresistas de Sudamérica e tratou sempre de involucrar a la Iglesia Católica em los movimentos sociais de su tiempo. Então, ele foi eleito um dos líderes religiosos mais progressistas de Sudamérica e tentou de quê? Sempre juntar a Igreja Católica aos movimentos sociais no seu tempo. Assim, Câmara destacou. Antes de eu continuar, preste atenção. Vocês perceberam que eu tenho muitos verbos no passado. Porque se eu estou contando, né, a história de uma pessoa que já faleceu, eu vou usar o quê? Esses verbos todos para um passado acabado. Né? Então, mesmo que em alguns momentos, foi o que eu disse lá atrás, mesmo que em alguns momentos eu tenha outros tempos verbais, o que é normal, porque eu estou tratando de uma reportagem dessa pessoa, a maioria dos meus verbos vão ser pretérito acabado, o pretérito indefinido. Beleza? Vamos continuar. Assim, Câmara destacou como uno de los padres de la teología de la liberación. Então, ele foi destacado como um dos pais da teologia da liberação. Esta actitud, según sus biógrafos, le ganó sus primeros enemigos, que pronto cresceram en los años de la dictadura. Então, ele está mostrando aqui que ele ganhou os seus primeiros inimigos nessa época que ele foi considerado um dos padres da teologia. Solo 10 días después del golpe militar de Juan Goulart en 1964, Câmara perdía su cargo de obispo, auxiliar de Rio de Janeiro, y era trasladado a um lugar menos molesto para o regime. Preste atenção nessa parte. Então, ele perdeu o seu cargo de obispo auxiliar
no Rio de Janeiro, e foi o quê? Colocado num lugar que seria menos molesto. O que é algo ser menos molesto? É que incomodaria menos. Então, ele estava causando muita confusão aqui, então ele foi colocado em um lugar que ele traria menos problema. Sim? Vamos lá então. Um lugar menos molesto para o regime, a su nordeste natal. Lugar em que ele permaneceu hasta su muerte. Então ele foi mandado para onde? Para o Nordeste. Sin embargo, desde ali continuou com suas críticas à ditadura e contra a prática da tortura. Então, mesmo de lá, ele continuou criticando a ditadura e a prática da tortura. Com lo que se ganhou o sobrenome que lhe deu fama mundial. Então, ele teve fama mundial, por quê? Porque ele fazia críticas à ditadura e à prática da tortura. Acusado de comunista em numerosas ocasiões, Câmara sentenciou uma vez: si les doy pan a los pobres, me llaman santo, pero si pregunto por que não tienen que comer, me llaman comunista. Então aqui, óbvio, né, ele foi irônico e sarcástico, mostrando que se ele ajuda as pessoas pobres, né, se ajuda os outros, ele é chamado de santo. Pero se ele pergunta por que as pessoas não têm o que comer, aí já chamam ele de comunista. A lo largo de sua dilatada vida, Câmara foi proposto 4 vezes para o Prêmio Nobel. Ganhou numerosos prêmios internacionais e escreveu 22 livros traduzidos a 15 idiomas. A pesar de seu mermado estado de saúde, em los últimos anos nunca abandonou sua defesa de los pobres. Então, olha só, eu tenho um texto, né, como a gente acabou de ver, que fala muito no pretérito perfeito, no pretérito indefinido, desculpa, que é o pretérito perfeito do português, usando verbos no passado, mas mostra diversas características dele. E mostra que quando ele usa o pretérito imperfeito, quando ele fala lá que ele foi transferido, que ele era transferido, por quê? Porque eu usei o imperfeito, porque ele pegou uma coisa do passado, que era aqui do Rio de Janeiro, e levou para um outro lugar. Então, eu vou continuar usando o imperfeito. Beleza? Vamos lá aos nossos exercícios? Lembra que eu vi aqui, ó, de acordo com a reportagem, Dom Herder foi transferido para Recife pela seguinte razão. Por que será que ele foi transferido para Recife? Lembra que a gente comentou aqui, ó, que, ó, perdia seu cargo de obispo auxiliar de Rio de Janeiro e era trasladado a um lugar menos molesto. Aí, se você tiver dúvida na palavra molesto, isso ficava um pouco mais difícil para você resolver, mas não impossível. Vamos para as alternativas. O lugar seria menos hostil ao regime ditatorial. O problema não era o lugar, o problema era ele. O local teria uma incidência maior de miseráveis. Em momento algum no texto, ele fala que ele foi transferido para Recife porque esse lugar precisava mais da ajuda dele. Isso não foi dito. Câmara sofreria maior controle numa cidade provinciana. Aí, olha só, você tem que começar a pensar. Mas olha a última. Dom Helder teria menor força política e ideológica numa cidade do Nordeste. Por que é a letra D? Vamos voltar aqui. Quando ele diz aqui que era trasladado a um lugar menos molesto para o regime, olha para que era, para o regime. Então, para o regime, ele teria uma força política e ideológica bem menor e não atrapalharia quem? O regime. Beleza aqui? Conseguiram entender que por que não é a C e é a D? Porque a C fala, Câmara sofreria maior controle numa cidade provinciana. O problema não é o controle que ele tem. Ele tinha que ter menos força contra o quê? Esse regime todo que comandava. Beleza? Vamos para a próxima. Podemos comprovar o reconhecimento público do valor social e político de Dom Herder pelo seguinte fato. Comprovar, olha só, o reconhecimento público. Olha a palavra-chave aqui. Tem que marcar a palavra-chave na pergunta. Eu quero saber do público. Por que ele foi tão importante para o público? Se a gente volta no texto, eu digo aqui. A lo largo de sua dilatada vida, Câmara foi proposto 4 vezes para o Prêmio Nobel. Então, ele 4 vezes foi indicado ao Prêmio Nobel. E o que dá reconhecimento público? A indicação dele para esse prêmio. Óbvio que a luta pelos pobres dá, mas ele não quer só o reconhecimento público, ele quer comprovar esse fato. Cuidado com as palavras-chave da questão. Ele pede para comprovar o fato deles ter reconhecimento público. E não apenas para dizer por que ele era importante. Se ele pergunta só por que ele era importante, eu podia lutar pelos pobres. Ele fazia isso muito bem. Só que ele pede para você comprovar.
Se ele pede para você comprovar, você tem que mostrar que ele só comprova quando ele faz o quê? É reconhecido e indicam ele ao Prêmio Nobel. Beleza? Por que não é a fundação da CNBB? Porque isso nem trata, né, fala por alto no texto, então não tem muito importante. E renovação da Igreja Católica. Eles ficam tentando o tempo inteiro acabar com isso, né? Não conseguir. Mas isso aqui não comprova o fato de reconhecimento público. O que comprova é a indicação para o prêmio. Vamos para outra. A frase enunciada por Dom Helder no penúltimo parágrafo leva a concluir que... Então, vamos lá. A frase que eu acabei de explicar era essa aqui. Si les doy pan a los pobres, me llaman santo. Pero si pregunto por qué no tienen que comer, me llaman comunista. Então, essa aqui é a frase que a gente tem que analisar. Quando a gente volta aqui, desconhecia as razões das acusações. Vamos lá. Ele desconhecia que ele estava sofrendo, ele era alvo de alguma crítica, alguma coisa? Não, ele sabia que ele era. Mas isso não faz ele fazer aquela frase. Ele não conclui aquilo, ele já sabia disso. Então, bota aqui. Ironizava o comentário dos oponentes, essa aqui a gente tem que ter uma atenção. Culpava os militares pela fome do povo, ele não está culpando ninguém, ele está falando uma frase relacionada a ele. Considerava a fome um produto do sistema. Ele não considerava mesmo, né? Então, isso aqui você eliminava de primeira, né? Aqui você também era mais fácil você ficar entre desconhecia as razões da acusação e ironizava o comentário dos oponentes. Lembra que eu falei que quando ele usa aquela palavra, quando ele usa isso aqui, ó. Quando ele usa si les doy pan, me llaman de santo. Se eu pergunto, me chamam de comunista, eu estou fazendo o quê? Ironizando, né? Então eu ironizo. Então, ele está o tempo inteiro ali ironizando o comentário desses oponentes. Então, poxa, se eu vou lá e pergunto se está bom, né? Vou lá e ajudo. Ah, eu sou um santo, sou ótimo. Agora, se eu pergunto por que está acontecendo isso, né? Porque ele teria que ser crítico. Aí chamam ele de comunista. Então, o que acontece? Aqui ele usa, ironicamente, a frase para poder dar logo, né, uma desconcertada nas pessoas. Então, ironizava o comentário dos oponentes. É a nossa resposta correta. Vamos para outra. La muerte del obispo rojo, sobrenombre con el que se le conoció durante los años de la dictadura militar. El pronombre subrayado se sustituye por... Vamos lá. Olha que pegadinha maravilhinda. Eu tenho sobrenome. Já sei que é quem? Apelido, né? Porque não é o nosso nome, nem não é o nosso sobrenome. Então, esse aqui, Obispo Rojo, é o sobrenome dele lá. E aí pergunta, com el que se le conoció durante los años de la dictadura militar. Conheceu a ele. A gente ainda vai estudar esse tipo de pronome, mas eu já botei para vocês verem a pegadinha. Quem é o Obispo Rojo? Vamos voltar lá. Quem é o nosso obispo? Helder Câmara. Ele é o nosso Obispo Rojo. Então, olha só. O pronome subrayado se substitui por. Não pode ser Obispo Rojo, porque eu não vou repetir na mesma frase, né? La muerte del Obispo Rojo, con el que se Obispo Rojo, aí não, porque senão eu vou repetir, não dá. Não estou falando da ditadura militar, porque eu estou falando de conhecer quem? A ele, nem da sociedade. Quem? Câmara. Então, ele pegou lá o nomezinho dele e colocou aqui como Câmara. A Câmara eu uso para substituir o lê. Então, eu usei o lê para substituir o nomezinho dele e não repetir durante a frase. A gente vai ter uma aula específica que fala sobre isso e que volta e retoma todos os tipos de pronome e os pronomes que retomam nos textos, mas para vocês sentirem a pegadinha, beleza? Vamos lá para outra questão. Según lo leído, en su actuación, Helder Câmara comulga con los objetivos de la teología de la liberación, en lo que se refiere al hecho siguiente. Vamos lá. Tem que marcar objetivos de la teología de la liberación. Ayuda a los licianos en general. Em geral. Ele não ajuda todos. Enfrentamento a los regímenes dictatoriales. Acercamiento de la iglesia a los problemas sociales. Y ataque a los errores de la sociedad contemporánea.
Olha o que está pedindo. Está pedindo como ele mexe com os objetivos de la teología de la liberación en lo que se refiere al hecho. Ele está preocupado com o enfrentamento dos regimes? Ele não está preocupado com o enfrentamento dos regimes. Ele está preocupado com o ataque que esses erros da sociedade vai ocasionar? Não. Ele quer o quê? Colocar a igreja e os problemas sociais lado a lado. Então, esse acercamento é esse juntar, né, essa igreja com esses problemas sociais. Então, a resposta correta é a letra C, porque era a maior preocupação do Helder, essa junção. Que ele era muito criticado, mas o maior, né, o que ele mais queria era conseguir juntar, né, a igreja com os problemas sociais e poder conseguir várias coisas em relação a isso. Então, vamos lá, para fechar. Eu tenho um texto que eu tenho muitos verbos no pretérito indefinido, né, porque são verbos no passado, porque eu estou explicando a morte de alguém, o que esse alguém era. Vocês viram que durante as resoluções das respostas, eu tenho pegadinhas em vários momentos das perguntas. Então, se você não ler a pergunta com calma e marcar na pergunta o que é importante, você pode se perder. Essa questão, então, aqui que falava do comprovar, você podia errar por uma bobeira. Porque você podia achar que era porque ele lutava pelos pobres, mas ele não queria isso. Ele queria que você comprovasse o fato. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a pergunta te ajuda e te direciona. Então, você precisa entender essa pergunta para poder ficar bem direcionado e não se perder. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima a gente volta. Besitos!